Salve, salve família, começando aqui mais um vídeo no DP Channel e no vídeo de hoje falaremos de Claudinho. Tem clube interessado no Claudinho lá direto da Europa, ele que está na seleção pré-olímpica juntamente ao goleiro Clayton. Falaremos de uma brincadeira sobre o Lionel Messi que eu acabei fazendo também nessa semana e claro, a análise do Rodrigo Seixas do que foi este primeiro jogo de ida no Maracanã do Bragantino contra o Fluminense, derrota por 2-0. Então fique ligado que tá só começando mais um vídeo aqui no canal. Então é isso, rapaziada, começando mais um vídeo. Olha, pra começar, a brincadeira que eu acabei fazendo do Thomas Coelho com o Messi, por conta dessa foto que vocês estão vendo. Isso aconteceu em um determinado momento, onde o Coelho estava servindo uma das categorias de base da seleção argentina e o Messi treinando pela principal. Aí o Coelho deve ter pedido para tirar uma foto com o Messi. E eu coloquei lá nas minhas redes sociais que o Bragantino estaria disposto a investir no Lionel Messi, né? E que o Coelho iria ser o intermediário aí dessa contratação. E perguntei à torcida se ele se encaixaria no estilo de jogo do técnico Maurício Barbieri, mas claramente, né, é lógico que era uma brincadeira e um tom de sarcasmo, mas algumas pessoas acreditaram, falaram, pô Diegão, logo você fazendo esse tipo de brincadeira. Ai gente, de vez em quando a gente gosta de descontrair também, é claro que eu sempre venho com as informações do Bragantino pelo meu trampo, né, por ser setorista do clube pela Rádio 102 FM aqui de Bragança Paulista, mas é legal às vezes sair um pouco da casinha também e brincar, que a galera não estava acostumado comigo fazendo esse tipo de coisa no Twitter, na página Equipe Linha de Frente também no Facebook, que se você não segue, passa a seguir porque tem todas as informações do Braga, mas enfim, tá aí, essa brincadeira não, gente, o Lionel Messi não vai vir para o Bragantino, pelo menos por enquanto, é brincadeira. Bom, e ainda sobre propostas, né? Surgiu a informação de que o Zenit da Rússia, e não é a primeira vez que surge essa informação, mas agora os valores teriam aumentado. O Zenit teria oferecido 15 milhões de euros pelo Claudinho, cerca de 93 milhões de reais, é muita grana. O Claudinho, que está em alta, está na seleção pré-olímpica, concedeu entrevista coletiva, como você acompanhou, e se não acompanhou, temos aqui no canal, vá nos vídeos anteriores, na íntegra, a entrevista coletiva do Claudinho na seleção pré-olímpica, e teve essa informação até porque o empresário do Claudinho, que é o Fernando Garcia, é o mesmo empresário do Malcom, jogador brasileiro que atua desde 2019 e é o principal jogador atualmente do clube russo e um dos clubes que mais investe no futebol europeu, que é o Zenit. O próprio empresário do Claudinho, o Fernando Garcia, disse em nota que não recebeu proposta do Zenit, mas ele disse ainda uma coisa interessante, né, de que nunca houve a proposta oficial do Zenit, porém o Claudinho tem propostas oficiais de outros clubes da Europa, então acaba chamando a atenção. É claro, o Claudinho pela idade, é um jogador jovem, foi eleito a revelação, o craque do último Campeonato Brasileiro, logicamente que surgem propostas, né? E o Bragantino deve estar estudando e talvez até esperando a possível participação do Claudinho nos Jogos Olímpicos. Se ele for bem, vai valorizar ainda mais, e caso consiga também uma convocação para a seleção principal do técnico Tite, valoriza ainda mais. Então acredito que o Bragantino, o próprio empresário do jogador, o Fernando Garcia, devem estar estudando e esperando um pouco mais, pensando em lucrar com o jogador, o camisa 10 aí do Braga. Beleza? Essas são as informações. Antes de eu chamar o Rodrigo Seixas, o RS Análises, deixa eu falar aqui da Farmasousa. A Farmasousa, que é uma farmácia, é lógico, Farmasousa, farmácia, e eles têm uma variedade muito grande de remédios, de cosméticos, então não perde tempo, mande o seu WhatsApp, faça aquele disque-entrega, delivery no WhatsApp da Farmasousa. Farmasousa, farmácia de responsa lá de Piracaia. E também da loja da Fanda, dafanda.com.br, Dia dos Namorados está chegando, então não perde tempo, acesse o site da Dafanda e confira todas as variedades que a Dafanda tem, que só a Dafanda tem em moda feminina, para presentear a sua esposa, a sua pretendente, para dar aquele chaveco, fazer aquele flerte, ou mesmo a sua namorada. Então não perde tempo não, vá lá, dafanda.com.br, e se você colocar o cupom de desconto Diego, você não paga o frete. A Dafanda que entrega em menos de 48 horas para toda a região. Bom, rapaziada, Bragantino perdeu o primeiro jogo no Maracanã, como vocês sabem, por 2-0 para o Fluminense. Teve gol do Fred, do Abel Hernandes, o Bragantino não jogou bem, mas quem vai acabar falando um pouco mais é o Rodrigo Seixas, do RS Análises. Então, fique ligado no que ele vai dizer.
Fala Diego, olá pessoas, aqui em mais um vídeo do The Channel, hoje para falar da derrota do Bragantino. O Bragantino perdeu de 2-0 para o Fluminense na Copa do Brasil e se complicou na competição. Então vou comentar aqui sobre o jogo, lembrando que o Bragantino não tinha o Claudinho e também não tinha o Cleiton, os dois estavam convocados para a seleção brasileira. E qual que foi a ideia do Barbieri para esse jogo? Sem querer mudar muito o esquema, ele repetiu o esquema que ele costuma usar, um 4-2-3-1, um 4-4-2, como você preferir, com o Elinho, que já é um titular da equipe, jogando na dele. O Elinho jogou aqui próximo do Ítalo, por dentro. Ele que até o Barbieri falou na coletiva, já jogou assim na base como meia mais por dentro. É um cara que em alguns momentos inverte com o Claudinho e vem mais por dentro. Só que ele não foi bem no jogo, nessa função, jogando mais de costas. Ele sempre teve muita pressão em volta dele, da marcação do Fluminense, e quando ele não girava na velocidade certa, ele não tinha a movimentação certa em alguns momentos. Ele não é como o Claudinho, que sabe se mexer muito bem para encontrar espaço perto do gol, ou às vezes abrindo. Ele não tem essa característica, e quem jogou do lado dele foi o Coelho, que eu acho que também entrou aqui um pouco para segurar as subidas do Fluminense pelo lado, que tem o Caio Paulista aqui pela direita, então acho que a ideia também tem um pouco a ver com isso, mas de certa forma não funcionou. O Bragantino no primeiro tempo em vários momentos teve a posse de bola, mas não conseguia chegar. Tem vários lances que o Bragantino vai rodando, não consegue nem ficar próximo do campo de ataque. Você pega o mapa de calor que o Sport TV fez do primeiro tempo, você vê que o Bragantino não chega na área. E se você pega o segundo tempo é a mesma coisa, o Bragantino não consegue. O Bragantino não conseguiu atacar. No primeiro tempo foram 2 finalizações, nenhuma no alvo. No segundo tempo mais 2 finalizações e uma no alvo. Então o Bragantino, mesmo sem o Claudinho, que eu acho que é uma perda considerável no jogador muito diferente que o clube tem, que o Bragantino precisa para um jogo, às vezes, para criar mais espaço, para encontrar chances. Mas também não é só dele, né? Eu acho que o Arthur foi mal, o Ítalo também não criou ótimas opções. Depois, no segundo tempo, entra o Alejandro, daí o Elinho volta para a esquerda, o Ítalo volta, recua um pouco na posição do Claudinho, e o Alejandro passa a ser o centroavante. Mas também não adianta muito, o Elinho continua mal, o Alejandro não encaixa bem e várias coisas. Dá até para dizer que o time, o ataque inteiro não funcionou. A única jogada boa mesmo, é uma jogada com o Lucas Evangelista ainda no primeiro tempo, é uma jogada de lateral, o Bragantino vai bem nessa jogada, o Arthur tabela com ele entra na área, chapela um jogador e finaliza bem próximo da trave, assim a bola passa bem perto do gol. É uma ótima jogada, ia ser um lindo gol, mas acabou sendo uma jogada meio que individual nesse jogo, uma jogada que foi um ponto fora da curva da atuação do Bragantino, que fez um jogo bem ruim. O Bragantino, claro, tem todos os méritos do Fluminense, que marcou muito bem, mas o Bragantino foi muito mal nesse quesito. No primeiro tempo, o Fluminense atacou muito pela esquerda, ou subindo com o Egídio, ou tendo pelo lado o Nenê em alguns momentos, o Nenê jogando aqui como... fazendo, né, quando defendia 2 linhas de 4, o Nenê sobrava aqui, só que como o Aderlan em alguns momentos passava, ele aproveitava esse espaço e atacava aqui. Tem um lance que ele finaliza depois de driblar o Aderlan no primeiro tempo, e ele cria algumas chances, o Nenê sempre muito bom para encontrar espaço. No segundo tempo, o panorama do jogo é mais ou menos parecido, só que acho que o Bragantino começa a errar mais, a ter mais erros de passe e se precipitar mais em alguns momentos. No lance do gol, que sai mais ou menos para 15 minutos, naquele momento o Alejandro já tinha entrado no jogo e o Elinho já passa a jogar mais aberto pela esquerda. Em uma jogada até que o Elinho tá ali, o Caio Paulista volta, rouba a bola dele e inicia o contra-ataque. O Ramírez, eu acho que ele se precipita um pouco e sai muito estabanado para roubar a bola, não consegue, o Paulista ganha dele, e quando ele ganha dele, ele tem um campo livre e o Fluminense tem 3 contra 3 do Bragantino. Ele dá a bola no Fred, o Fred tabela com o Gabriel Teixeira e fica livre para fazer o gol. Nesse lance, quando o Fred recebe a bola, ele tem 3 marcadores do Bragantino contra 3 marcadores do Fluminense. O Léo Ortiz está marcando o Fred, o Léo Ortiz está marcando o Gabriel Teixeira, o Fabrício Bruno o Fred, e o Aderlan está marcando o outro jogador do Fluminense que está subindo. Só que na hora que o Fred dá o passe, o
Fabrício Bruno, por algum motivo, solta dele e vai marcar também o Gabriel Teixeira. Deixa o Fred livre, o Fred marca o gol. É um erro do Fabrício Bruno que não dá pra entender muito, porque aquela jogada era meio fácil entender a leitura, e ele é um zagueiro que entende bem esses momentos e tem jogado muito bem nos últimos jogos, mas aí ele não entendeu muito bem o lance e acabou deixando espaço livre pro Fred. Daí o Roger, logo depois que o Fred marca o gol, tira ele do time. E qual que era o objetivo? Continuar tendo intensidade em cima para poder marcar forte na bola e roubar a bola de volta. E funciona porque um pouquinho depois, perto dos 24, 25 minutos, o Abel Hernandes sobe, marca uma saída de bola do Bragantino com o Ortiz fica meio sem ter o que fazer e acaba perdendo a bola. O Fluminense recupera, tem vários jogadores no ataque, o Bragantino tem a defesa um pouco desguarnecida, alguns jogadores fora de posição, o Fluminense cria a jogada e o Abel Hernandes marca 2-0. Depois disso o Bragantino volta a mexer no time, entra o Pedrinho, entra o Luan Cândido, entram outros jogadores, mas o jogo continua sem fluir, o Bragantino até tem uma outra chance mais no final, em uma bola cruzada na área, mas muito pouco para o time que precisava também criar suas chances e acabou indo muito mal na partida. Acho que é importante a gente dizer que o Fluminense é um time muito forte no momento, é um time que sabe muito bem como marcar não só a bola, mas também depois para converter as chances que tem. O Fluminense é um time que sabe muito bem atacar logo depois que retoma a bola, né, na transição. Ele já rouba passando, já consegue criar chances logo depois de retomar a bola, como fica bem evidente no segundo gol, e o time vai crescendo assim. O Bragantino, mais uma vez, uma partida de mata-mata, vai mal. Acho que o time não entendeu em alguns momentos como o jogo tinha que ter sido feito, como o time tinha que ter trabalhado a bola, como o time tinha que ter sido mais eficiente em algumas situações e não ter se precipitado em outras. E agora tem uma desvantagem muito grande. Claro, o Bragantino tem todo o direito de reclamar da CBF por ter perdido o Claudinho, ter perdido o Cleiton nessa altura, mas também podia ter feito, claro, um jogo melhor. Agora, para o Fluminense, destacar mais uma vez a partida do Fred, que com 11 gols em 14 jogos na temporada segue em fase muito artilheira. É um jogador que tem 34 gols e tá um só de igualar o Romário como o maior artilheiro da Copa do Brasil de todos os tempos. Tem também o Iago, que fez uma ótima partida no meio de campo, junto com o Martinelli, foram caras que dominaram aquele setor. O Gabriel Teixeira também foi muito bem, o próprio Nenê. Então é o Fluminense que tá jogando futebol muito bom também. É bom a gente ficar de olho no Fluminense e ver o que o time pode fazer no campeonato. Mas de qualquer forma, o Bragantino agora tem o Campeonato Brasileiro no final de semana para tentar se recuperar. E vai ter o jogo de volta contra o Fluminense em Bragança. É um jogo muito difícil de reverter, porque o Fluminense defende muito bem. O Bragantino vai ter que fazer pelo menos 2 gols, mas vai tentar, claro, não vai entregar essa classificação do Fluminense. E vamos ver se o Barbieri cria novas alternativas para vencer o Fluminense. E também, se funcionarem, o Bragantino, acho que mesmo se não passar, pode usar mais para frente durante a temporada. Então é isso, essa foi a análise do jogo entre Bragantino e Fluminense. Agradeço a todo mundo que acompanhou a análise até aqui. Então tá aí, este é o Rodrigo Seixas. Antes de mais nada, já se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa seu like para fortalecer a gente aí também, compartilhar com geral. Até o próximo DP Channel. Galera, senso de humor, às vezes a gente gosta de brincar também nas redes sociais. E se não acompanha, acompanhe eu, Rodrigo Seixas, aí nas redes sociais, Instagram, no Facebook, se você já tá assistindo, você já me segue, mas no Twitter lá também, onde eu tô postando direto várias informações exclusivas do Red Bull Bragantino. Tamo junto, até mais.